Bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo do canal de História do PPGI UFMA. Eu sou o professor Alírio Cardoso, professor do Departamento de História da Universidade Federal do Maranhão, professor de História Moderna, docente também do Programa de Pós-Graduação em História, e essa é a segunda unidade do curso de História Militar na Modernidade entre os séculos XV e XVIII. Hoje vamos trabalhar duas questões que são, na verdade, complementares. A relação entre política e o exército, relação espinhosa hoje, tema espinhoso hoje, e começar a introduzir um dos conceitos mais importantes entre os historiadores que trabalham, que militam na história militar, o conceito de revolução militar. Military Revolution, nada a ver com a maneira com que alguns militares chamam a ditadura civil-militar de 64. É bom que se diga, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bom, é possível fazer comparações. Antes de mais nada, eu queria dizer que boa parte, tudo que eu falar aqui sobre bibliografia, sobre referências importantes, vai estar no link, vai estar disponível no canal. Tá? Mas vamos começar. É possível fazer comparações entre a relação entre civis e militares, política e exército, no presente e no passado? Tá? Bom, essa é sempre uma discussão entre historiadores, é possível fazer algumas comparações, mas o mais provável é que você caia num perigoso anacronismo. É bom que se diga que são períodos completamente diferentes. Né? Mas vamos lá, é um tema que hoje vem à tona basicamente por dois episódios. Né? No Brasil, a participação dos militares no governo Bolsonaro, por exemplo, e aí repercute também entre pesquisadores da relação entre civil-militar, entre política e exército, por exemplo, política e forças armadas, e nos Estados Unidos, a tentativa de Donald Trump de conseguir, de obter o apoio dos militares contra os movimentos antirracistas que têm tomado, na verdade, os Estados Unidos e o mundo por ocasião da morte de George Floyd. Na ocasião, se vocês lembram, Donald Trump tirou uma foto com o comandante supremo das Forças Armadas, Mark Miller, general Mark Miller. Mark Miller teve que se retratar por conta dessa foto e reafirmou aquilo que é a doutrina hoje fundamental na formação das academias militares dos Estados Unidos, que é a ideia de segurança nacional a partir de um pesquisador, um cientista político fundamental para eles, né, que é Samuel Huntington. Quem é Samuel Huntington? Samuel Huntington é um cientista político que escreve O Soldado e o Estado, né, em 1957, é um intelectual ligado a setores conservadores dos Estados Unidos, né, ligado basicamente ao Partido Republicano, e que constrói um conceito fundamental da relação entre civis e militares, que é essa ideia de que o militar deve se sujeitar e se submeter ao poder civil. Ou seja, no final das contas, para Samuel Huntington, o poder militar não se constitui num poder em si. Isso tem muito a ver com os debates caseiros, domésticos nos Estados Unidos, tem muito a ver com o bipartidarismo, coisas que não vem ao caso agora explicar. Mas é a ideia de que, fundamentalmente, quem tem canhão não faz política. Essa que é a ideia. Então, a missão das Forças Armadas, nessa concepção de Samuel Huntington, é a ideia propriamente de que as Forças Armadas existem para manter as instituições civis, né? Para proteger as instituições civis e dar possibilidade que essas instituições civis possam se desenvolver livremente. Propriamente a ideia, então, de que os próprios comandantes militares devem internalizar essa ideia, essa noção de que as Forças Armadas não fazem política. Né? Essa é uma doutrina que toma as academias militares dos Estados Unidos, né? Faz parte hoje da formação, paradoxalmente não serve, não é implementada fora dos Estados Unidos até os anos 80, em lugares como a América Latina, por exemplo, né? Um exemplo disso são as ditaduras sul-americanas, por exemplo, em que a doutrina de Samuel Huntington claramente não se aplicava, por exemplo.
mas que hoje é uma doutrina fundamental na relação entre civis e militares no mundo democrático em geral. No mundo democrático, a participação política das Forças Armadas é muito próxima de zero. Essa, basicamente, é a doutrina de manutenção das instituições civis, preponderância das instituições civis, doutrina de Samuel Huntington. Vamos lá. Mark Miller, isso foi bastante noticiado, chegou a se retratar, então, porque a fotografia que ele tira ao lado de Donald Trump fez parecer com que aquilo fosse um gesto das Forças Armadas, com uma adesão das Forças Armadas a uma política de governo, não de Estado. Essa que é a diferença. Essa é uma relação plausível para os séculos XV, XVI, XVII, XVIII? Bom, não necessariamente. Vamos lá. Qual é a ideia preponderante, a ideia mais clássica a respeito da relação entre política e Forças Armadas? Basicamente é a constituição dos Estados modernos a partir da ideia fundamentalmente de absolutismo monárquico. O que é, lembrando, o que é o absolutismo monárquico, a grosso modo? É a ideia de que na constituição do Estado moderno, o rei, ou a figura do príncipe, vai concentrando poderes, e um desses poderes é a chefia do exército. Por exemplo, a chefia da burocracia, concentrando também a influência sobre a religião, etc. Mas uma dessas influências é exatamente as Forças Armadas. O rei, eu já falei isso em vídeo anterior, é, por definição, uma chefia militar também. Então essa é a ideia mais clássica. Então, a constituição do chamado Exército Moderno é um desdobramento do Estado moderno. É um desdobramento, então, da centralização monárquica que a historiografia chama de absolutismo monárquico. Vamos discutir isso também daqui a pouco. Bom, há outros elementos que devem ser considerados dessa análise entre a relação civil-militar. Uma delas é a noção propriamente de que entre os séculos XV e XVIII é muito difícil definir na prática o que é civil e o que é militar. Peguemos um exemplo, os governadores ultramarinos. O que é um governador? O governador é um cargo que tem características civis, mas na época claramente tem características militares. Funciona também como cargo de chefia militar, a vigilância de fronteiras, etc. Essa é uma ideia que deve ser o tempo todo levada em consideração. Então, essa é uma relação diferente, é um período diferente. Lembrando que muitos autores nesse debate não gostam nem de utilizar o termo militar para o período. Nós vamos trabalhar isso nos próximos módulos desse curso. Por outro lado, o rei tem a chefia total, o poder absoluto, então, sobre o exército. Esse exército é um exército uniforme, esse exército é um exército moderno, então. Essa é uma outra questão fundamental. Peguemos um exemplo bem conhecido na historiografia espanhola, a relação entre os monarcas espanhóis e uma casa nobre específica, que é a casa de Medina Sidônia. O Duque de Medina Sidônia é muito conhecido na história da monarquia espanhola, sobretudo entre os séculos XVI e XVII, principalmente nos anos 30 do século XVII. E por que ele é tão conhecido? Porque o Duque de Medina Sidônia, principalmente o Duque que foi no século XVII, Gaspar Alonso de Guzmán, Gaspar Alonso de Guzmán é um chefe militar, no mesmo nível do poderio, por exemplo, do monarca espanhol. Tanto que cronistas falavam que quando se reunia o Duque de Medina Sidônia e o rei da Espanha, na verdade, era a reunião de dois monarcas. Então, o Duque de Medina Sidônia tem efetivamente poder militar, chefia militar na região que é do sul da Espanha, conhecida como Andalucia. Ele tem o governo de armas ali. Então, o rei da Espanha, precisa negociar o tempo todo com esse grande potentado, esse nobre que tem poder armado, independente propriamente do exército do rei. Isso para ter como exemplo
aquilo que é considerado, por definição, um exército moderno, que seria o exército espanhol, tercio espanhol, né? E existem essas diferenças fundamentais de período para período. Tá? Por outro lado, é necessário redefinir o que é o poder real, o poder do monarca. Tá? Lembrando que esse é um debate no campo historiográfico que vem tomando pelo menos 30 anos da escrita da história, nesse debate sobre qual realmente a natureza do poder monárquico. Vou lembrar um livro clássico já, né? o Estado Monárquico, de Emmanuel Leroy-Ladurie. Né? Leroy-Ladurie faz um exercício bem interessante, que é uma comparação entre os reis do século XVI e XVII e os regimes fascistas nos anos 30 e 40 na Europa. E ele chega à conclusão de que, em comparação, o regime fascista tem muito mais domínio sobre o indivíduo, tem muito mais controle sobre o indivíduo e tem muito mais poder de mobilização de forças armadas e de centralização da política, inclusive com o exercício constante da violência, do que jamais teve um rei dos séculos XVI e XVII. Ou seja, em comparação, o rei tem muito menos poder do que um déspota fascista. Isso é um debate, principalmente no mundo português, brasileiro, mundo de língua portuguesa, brasileiro-português, entre outros. Na África também existe esse debate, Ásia também. A tese de Manuel Espanha, do português Manuel Espanha, a ideia de uma fragmentação jurídica e uma fragmentação do poder. É a própria noção de que o rei não é um déspota fascista. Ele não pode tudo. Para Manuel Espanha, pelo contrário, ele precisa necessariamente negociar constantemente com outras esferas do poder. A religião, a burocracia, mas também esferas desse poder que não são, que são perigosas, basicamente, no sentido de ameaçar o próprio poder central do rei, que são os potentados, aqueles governantes de regiões que têm força armada. Então, isso é fundamental para entender essa questão, basicamente, de como funciona o poder monárquico. Para Manuel Espanha, inclusive, a própria ideia de que existe um absolutismo é uma miragem. Para Manuel Espanha, o absolutismo claramente foi criado por historiadores, chamados historiadores liberais, historiadores do final do século XIX, que queriam acentuar características despóticas desses governos, e depois a inclusão nisso tudo da teoria de Max Weber sobre o monopólio da violência pelo Estado, em que a centralização monárquica e a construção de um Estado absolutista nessa tese era fundamental. Então temos que levar em consideração essas questões. Não é fácil saber o que é civil, o que é militar. Os exércitos, mesmo um exército considerado bastante moderno como o exército espanhol, não é um exército uníssono, não é uma só estrutura, e que o rei espanhol precisa do apoio dos potentados de regiões diferentes, como claramente a costa andaluz. Então, isso deve ser levado em consideração o tempo todo quando se fala em exército moderno e na relação entre o que é a política e o exército. Uma outra noção fundamental aqui, que é um tema correlato ao que nós falamos agora há pouco, é o conceito de revolução militar. O que é a revolução militar? A revolução militar é um conceito cunhado pelo britânico Michael Roberts, em torno de 1950, e que tem um grande debate em torno desse conceito até hoje, de fato. Então esse conceito é fundamental para entender muitas coisas sobre o funcionamento do exército, do Estado moderno, o que é a Revolução Militar. Originalmente, para Michael Roberts, por exemplo, é a ideia contrária do que nós falamos agora há pouco. É a ideia de que
a formação de um exército profissional é que parece ter sido um elemento mais importante para a formação do Estado moderno. Ou seja, o rei aproveita a burocracia recém-criada dos conselhos militares, a organização militar, que fruto para Michael Roberts, de uma revolução tecnológica, que é a introdução de armas de fogo. Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão técnica numa terceira unidade desse curso. Então, para Michael Roberts, a introdução das armas de fogo em campo de batalha europeu e depois no mundo inteiro vai revolucionar a guerra e vai revolucionar a instituição militar. Para Michael Roberts, cria de fato as instituições militares. E essas instituições militares aqui, para Michael Roberts, são um elemento constitutivo do Estado moderno. A partir disso é que você tem a centralização do rei. Então é uma ideia muito importante, nós vamos desenvolver isso no terceiro módulo desse curso, uma ideia fundamental. Há outros historiadores que trabalham essa noção de revolução militar, tem sido muito debatida nos últimos anos. Eu já comentei outro desses historiadores, Geoffrey Parker, também britânico, Geoffrey Parker, que tem um livro fundamental chamado exatamente Revolução Militar, Military Revolution, em que ele vai ampliar o conceito de Michael Roberts sobre revolução militar. Então, para ele, existe uma revolução que é mundial e que, a partir principalmente do século XVI, a introdução de novas técnicas, principalmente dos modelos de arma de fogo, arcabuz de mecha, arcabuz de pedernal, mosquete de roda, depois mosquete de pedernal. Falarei um pouco sobre isso, sobre essas questões mais técnicas no terceiro módulo desse curso. Então, a partir da introdução dessas novas tecnologias, todo o mundo militar e a sociedade se transformam. Então, você tem aí uma transformação que é desde a burocracia, ou seja, o mundo militar da época é muito mais informado sobre o que ocorre na sociedade e informa ao mesmo tempo sobre essa sociedade. Por isso os historiadores militares conhecem muito mais sobre a sociedade que cria o militarismo. Ou seja, no final das contas, cada vez mais a partir do conceito de revolução militar, a história militar é uma história social, nesse caso. Então, esse é um conceito fundamental. Mas que tem sido, como eu falei, muito debatido. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no terceiro módulo, porque há desdobramentos até hoje sobre a noção de que existe uma revolução militar. Muitos historiadores dizem que Michael Roberts e Geoffrey Parker exageraram, que é impossível você desconsiderar que houve outras revoluções em campo de batalha. Há outros historiadores na linha de um crítico dessa ideia, Michael Duffy, que afirmam que a verdadeira revolução técnica surge, por exemplo, com o barco a vapor e toda a tecnologia em torno do vapor, e que isso de fato é que muda o cenário da guerra, porque mudam as distâncias, por exemplo, etc. Então esse é um debate que nós vamos trabalhar no terceiro módulo. Então a ideia, basicamente, desse módulo é discutir, primeiro, a relação entre política e política monárquica e o exército é muito diferente no passado do que é hoje. As doutrinas hoje trabalham num outro nível isso. Principalmente da separação entre o que é a esfera militar e a esfera civil, e principalmente a noção de Samuel Harrington, por exemplo, para as academias militares norte-americanas, de preservação das instituições civis. Entre os séculos XV, mas sobretudo os séculos XVI, XVII e XVIII, primeiro, é muito difícil separar o que é civil e militar, e por outro lado, temos sempre que levar em consideração a pesquisa historiográfica, como a evolução do debate historiográfico nos fornece uma versão mais verossímil, uma versão mais fiel do que seria essa sociedade. E a ideia de que o rei ele tem, de fato, pouco poderio militar se esse poder monárquico não negociar
com outros. Então é isso. Hoje a história militar é cada vez mais uma história cultural, é uma história social, para alguns é uma história do imaginário. Essa é a nova história militar hoje, né? Então é isso que temos para hoje. Eu agradeço muito. Deixem seus comentários, deixem suas críticas, participem desse debate. No próximo módulo vamos falar um pouco mais sobre essas novas tecnologias que entram no cenário europeu e no cenário mundial, no que é o mundo militar, e um pouco mais sobre o próprio conceito, os desdobramentos historiográficos do conceito de revolução militar. Obrigado, até a próxima.